quando crescendo, apesar de eu não ser da geração da explosão de Linkin Park, escutar coisas da banda era uma constante que sempre estava por perto, porque literalmente sempre tinha alguém que gostava ou escutava independente de onde você estivesse, seja em uma festa, no rádio aleatoriamente, ou aquele primo Ed que tinha o quarto cheio de pôster e se autodenominava uma palavra de 3 letras. Então, durante muito tempo, assim como pra mim, pra muita gente, Linkin Park era uma coisa que existia, você sempre estava ciente disso, mesmo se você não fosse nem fã do gênero de música. E uma das maiores provas disso era a sua grande presença nos AMVs. É claro que como qualquer um que tava crescendo na internet no meio dos anos 2010, é claro que um dos meus primeiros vídeos que eu tentei fazer foi um AMV. Muito feio, mané. Mas enfim, não foi com a música do Linkin Park, então eu perdi a oportunidade. Mas no final das contas, como que essas duas coisas se juntaram? Tipo, todo mundo tá mais do que ciente que Linkin Park vai com a AMV, assim como Jack Black vai como... Não, pera. Assim como o Creeper vai pra Oh Man, aí sim. Então como que isso tudo rola? Bom, pra isso a gente tem que voltar pro início de tudo. No ano de 1816, a primeira câmera foi criada. O mundo inteiro já fez essa piada. Stop. Ok, sorry. A palavra Linkin Park ainda não existia. A gente tá agora na virada do milênio. Deixo pra sua imaginação se eu já tava nascido ou não. A banda californiana tava naquela. Nós chama Zero, Hybrid Theory. O Chester passa na frente do Linkin Park. E isso soa da hora. Só que é caro comprar os direitos desse nome. Vral, Linkin Park apareceu. E mesmo não sendo o nome da banda, agora como nome do álbum, Hybrid Theory apareceu também. Independente do que você disse ser o nome do estilo de música deles, com certeza os anos 2000 era o ápice daquele estilo de música e Hybrid Theory, vindo com a maioria das músicas mais famosas, não só da banda, mas do resto do mundo também, toda uma comunidade se deu em volta desse clima. As músicas eram tão populares que estavam aparecendo em tudo que devia, série, filme, MTV. Os CDs saíam das lojas como se fosse água. Mas outra coisa já tava rolando quase que desde o dia 1. Nessa época acontecia um grande boom na internet, os fóruns corriam soltos, Napster ainda era algo pertinente, YouTube ainda não existiria por alguns anos, e é claro que os fãs de anime já estavam misturando as duas coisas, músicas e anime, porque assim como a regra 34, se existe algo no mundo também, alguém vai meter anime no meio. Hybrid Theory lançou em outubro de 2000, e não precisou nem passar o ano para já ter alguns AMV sendo feitos. Em dezembro já teve a AMV de Final Fantasy com Paper Cut de fundo, mas, obviamente, usando Dragon Ball, no dia 14 de novembro, ou seja, bem antes, Neo Gohan soltou isso no seu site voltado a esse tipo de coisa, com direito até marca d'água da Cartoon Network, usando Cure for the Itch. Se você entendeu o que tá rolando no meio dessa qualidade de 3 pixels, esse é o primeiro AMV de Linkin Park postado. Eu imagino que a qualidade original era um pouco melhor, porque o cara tava feliz de ter conseguido os clipes de alta qualidade e 30 FPS. Anos 2000 nunca mudam. Mas não demorou nenhum mês pros mundos de Linkin Park e a AMV se juntarem. Mas é aquela coisa, né? O archive de AMV não é lá muito confiável, principalmente em datas. Pode ser que esse vídeo de Neo Gohan pode ter vindo um pouco depois, mas com certeza, no mínimo, foi um dos primeiros. Só que mesmo assim, a chance de ter algum outro AMV que veio antes dele é bem alta, porque beleza, Hybrid Theory saiu em outubro de 2000, mas algumas músicas do álbum foram soltas um pouco antes do álbum em si, tipo One Step Closer, saiu em agosto de 2000, então há uma pequena chance de ter algum AMV por aí que é mais velho ainda do que literalmente o álbum de lançamento da banda, mas eu não consegui achar, tipo esse daqui, que fala ser de junho de 2000, mas não tem registro de vídeo nem nada, dá pra acreditar? Porque tem vários desse tipo, de 12 de julho, esse daqui é a música e as datas batem, só que não tem vídeo pra confirmar nem nada, e mesmo se for postado no YouTube posteriormente, não dá pra ter muita certeza se saiu realmente nessa data que eles falam aqui no archive. E que tal esse aqui de 6 de maio de 1988? Bravo demais. Mas independente de qual foi o primeiro, misturar Chester dando seus gritos com Goku dando seus gritos já era algo normal literalmente desde seu início. A MV já era uma coisa que existia antes disso tudo, é claro, mas precisou de Linkin Park pra ter sua explosão no início dos anos 2000, revolucionando todo o gênero e impressionando a cabecinha de muita gente pequena na época. Depois de Dragon Ball veio Bleach, Naruto, qualquer animezinho que tinha algo um pouco mais edgy, taca Linkin Park no meio que era difícil ficar ruim.
Sim, na verdade nem precisava ser Ed não, cabe quase que literalmente em qualquer anime e tá suave. Mas essa situação não ajudou só o lado dos AMV, era uma coisa tão grande que também ajudou bastante no boost inicial da banda, e essas influências você consegue ver em vários trabalhos futuros deles. Ou vocês acham que o clipe de Breaking the Habit é só uma coincidência? Aquela parada ali foi feita pelo mesmo estúdio de NHK e Yokoso. Pra você ver, né? Numa entrevista pra Crunchyroll, logo depois de lançar o álbum Post Traumatic, o Mike mesmo já falou sobre isso. When Linkin Park first started becoming popular, it was kind of the early days of people editing their own videos together, and so you'd see like Dragon Ball Z edited together, Naruto edited together to Linkin Park, like in the end. Da hora é que até o clipe de In The End tem inspiração com Princess Mononoke. Eu vou deixar a entrevista aí na descrição, caso você queira ver ela inteira. E é claro que os AMV favoritos deles são os de Naruto, né? E o que tu tá pensando, mano? Quando o YouTube brotou, o que você acha que carregou o site no seu início? É claro que foi os AMV. Molequinho fica na tarde toda assistindo Goku porrando o Vegeta, Gaara vs Rock Lee, Ichigo vs Kenpachi, horas e horas e horas ao som de Disturbed, Papa Roach, Green Day, Sum 41, Blink e principalmente Linkin Park. E muita gente literalmente conheceu o som dessas bandas por AMVs, não tente nem esconder porque é a verdade. E mesmo que a gente zoe dessa época até não dá mais, é nostálgico pensar que esses videozinhos, que muitas vezes eram mal editados, provocavam tantas emoções na gente simplesmente por mostrar algo que significava na nossa vida, junto de uma música que não deveria, mas encaixa muito bem na situação. É uma parte da internet que existiu, não importa quanto todos tentam apagar algumas memórias bem cringe, AMVs Linkin Park vieram e marcaram a vida de todos que estavam presentes ali, e era uma forma de expressão. Músicas que não eram só a soundtrack da vida de algumas pessoas, mas também viravam o veículo pra criatividade na mistura das duas coisas. Porque não tem como não se expressar melhor emocionalmente do que uma transformação super saiyajin enquanto Everything You Say To Me toca de fundo. E tudo isso virou sinônimo com a cultura da internet na época, algo que começou ali simplesinho, sem ligar muito. No início dos anos 2000, virou um gigante na comunidade, uma parte integral tanto para aqueles que gostavam de anime, tanto para aqueles que gostavam de Linkin Park. Algo realmente atemporal na forma mais datada possível, mas junto com a evolução e a maturidade da qualidade dos AMVs, no momento que a arte ficou ainda mais diluída e que alguns usuários chegavam no ápice da maestria, onde alguns AMVs, MMVs já transcendiam o gênero e viravam uma sensacional arte de animação, depois de algum tempo, essa constante na vida de todo mundo foi sumindo. Aos poucos, por um motivo ou outro, o modelo de vídeos que chamamos de AMV foi sumindo, e em paralelo, a existência onipresente de Linkin Park também foi perdendo a sua popularidade, saturação, mesmice, falta de interesse, tentativas de mudar, gerações antigas crescendo e novas falhando em substituir. Nem sempre você ia conversar com alguém de 14 anos e eles saberiam o que é Linkin Park. Tudo tem seu ápice e tudo tem sua queda. Apesar de no meio dos anos 2000 ter sido uma explosão, os anos 2010 continuarem o legado, ao chegar na segunda parte da década, era como se tudo aquilo já tivesse se esvaído, e era como se todos nem ligassem mais por aquilo. AMVs não eram nem de perto mais a cara da comunidade de animes. Linkin Park sofria a cada lançamento a ponto que os próprios supostos fãs se voltaram contra a banda e deixando eles debaixo de uma pressão imensa, até o dia que vocês obviamente sabem qual veio. Algo bem triste que não deveria ter acontecido, e depois disso, a banda ficou num limbo do que deveria ser feito. Com todo respeito ao resto, mas o Mike e o Chester eram a banda, e como que dar sequência sem um deles? E por assim ficou por muito tempo. Que passos que teriam que ser dados a partir de agora? Linkin Park vai receber seu final. Alguns anos depois do acontecido, recebemos um álbum solo do Mike sobre toda a situação e como ele estava lidando com a perda de alguém tão importante para a vida dele, também com várias influências e referências a animes. Recebemos também algumas aparições em outras bandas e também algumas músicas que foram gravadas anos atrás, mas que tiveram que ser cortadas do antigo álbum por algum motivo ou outro, que apesar de ter uns vídeos de AI meio cotoco, dá pra ver que algum dos prompts para gerar as imagens foi anime. Mas algo aconteceu que na época
não entendíamos direito o real significado. Muito obrigado ao Vili por esse momento lendário. Se não fosse ela, talvez muita gente nem saberia que ele tava no evento de lançamento de Arcane. Mas, ok, o que o Mike Shinoda tá fazendo no meio de Arcane? Ok, apesar de seu legado mostrar que ele tem muito interesse nessas coisas a ponto de fazer escola de ilustração, é meio inusitado. Eu não diria que o Mike é muito desses encontros aleatórios de Hollywood, que nem Snoop Dogg, que os caras aparecem do nada nos lugares aleatórios, nada a ver. Mas com o tempo, ficaria óbvio a presença dele ali. Se foi depois daquilo que foi desenvolvido, ou se naquele momento já estava em desenvolvimento, talvez nunca saberemos, mas depois de alguns anos, com um teaser de repente, eles estavam de volta, e tudo ficou óbvio. E assim, com a volta insana de Linkin Park, incluindo a música do Words, que apesar de não ser anime, era animação, algo também estava voltando com toda a força depois de estar dormente por anos e anos. Depois de um longo sono, os AMVs também estavam de volta para carregar seu legado junto a Linkin Park. Como pão e manteiga, quando um sobe, o outro também. E agora, depois de muitos anos, apesar de que nunca vai chegar nos mesmos níveis de ícones dos anos 2000, a revolução dos AMVs estão de volta. E assim, com a reintrodução de Linkin Park na sociedade depois de superarem uma grande perda ao longo do caminho, AMVs estão aí sofrendo uma revolução mais uma vez. Se eu tivesse uma moeda para cada vez que Linkin Park revolucionou o mundo dos AMVs, eu teria duas. Não é muito, mas é louco que aconteceu duas vezes.